temor das pessoas. Hoje o câncer tem até cura, ou prolonga. Os tratamentos hoje são tão eficientes que eles prolongam a vida das pessoas. A AIDS, que era um pavor, hoje pessoas que estão contaminadas com a AIDS vivem até ficar velhinho, se cuidando, se tratando. Mas a droga é terrível, irmãos. A droga, ela encurta os dias de vida, ela rouba a paz da família, ela tira a felicidade das pessoas, ela interrompe os sonhos, os projetos, ela encurta o curso de vida das pessoas, e é apenas um delírio momentâneo, é apenas por alguns momentos de êxtase, mas depois que passa o efeito dela, vem a depressão, vem a angústia, vem o medo, vem a crise, vem a realidade da situação, e aí a pessoa entra em desespero, e muitos até mesmo tiram a sua própria vida. Mas o Evangelho de Jesus é vida, e vida com abundância. Oh, aleluia, Jesus. Eu acho que o segundo, ou melhor, o terceiro, é o alcoolismo. O álcool também tem sido algo destruidor de famílias, destruído lares, tem feito muitas pessoas cometer coisas terríveis, porque estavam dominados pelo álcool, escravizado. Pessoas que gastam o suor do seu trabalho no dia a dia e jogam tudo no alcoolismo, na bebida, nestas coisas. A cobiça. A palavra cobiça é querer aquilo que não é dele, que é dos outros, é desejar aquilo que é do outro. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que se contentar com aquilo que Deus tem nos dado. Aleluia, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Pastor, então não vou fazer mais nada, não vou investir, não vou criar, não vou construir, não vou comprar, não vou estudar, não vou me preparar, não vou ter um futuro melhor, não vou ter uma vida mais confortável. Não é isso que eu quero dizer. Nem Deus também. Aleluia. Mas é cobiçar aquilo que é do outro. Se você tem desejo de alguma coisa e você não tem, busque, trabalhe, se dedique, ore a Deus, peça ao Senhor, faça a vontade do Senhor, e Deus vai abençoar. Seja fiel, e Deus honra a fidelidade do justo. O salmista disse: eu nunca vi o justo desamparado, em meio à sua descendência mendigar o pão. Aleluia. O justo nunca é desamparado. Deus nunca desampara aquele que é justo. O justo é aquele que é correto, aquele que faz as coisas certas, aquele que faz as coisas de uma maneira que agrada ao Senhor. Ele nunca ele vai ser desamparado. Deus sempre vai amparar ele. Ele nunca vai precisar pedir emprestado, mas vai ter para emprestar, vai ter para dar, vai ter para abençoar, porque Deus é fiel com aquele que é fiel a ele. Não precisa cobiçar aquilo que não é seu, não precisa cobiçar aquilo que é do outro. Deus vai dar aquilo que é de acordo com a sua fidelidade e a sua dedicação. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Assassinatos. Todos os dias, quando abre-se as páginas na internet, você vê mortes, assassinatos, vidas que são tiradas, ceifadas. Tantas coisas que nós vemos nos dias atuais. Aleluia. E aí a pergunta: de quem são as responsabilidades? Aí uma pergunta para nós: de quem são as responsabilidades? Falei aqui um pouquinho atrás que a gente não pode transferir a responsabilidade que é nossa. Aqui é minha, eu não posso transferir para o irmão, para a irmã. É minha. Aí eu faço uma pergunta:
De quem é a responsabilidade? Do sistema educacional falido? A gente sabe que o sistema educacional, desculpa, tem professoras aqui, tem professores, mas é uma falência muito grande em algumas áreas. Não digo matemática, português, geografia, ciências, física. Não é disso que eu estou falando. Dizendo que as professores de matemática, eu não posso. Ainda que eu gosto de matemática, mas ele me dá de 10, é zero em mim. Eu é só contabilidade, mas ele é mais difícil. Aqueles cálculos doido, louco, que a gente não consegue entender. Mas tem um motivo para isso. Mas colocamos a responsabilidade no sistema educacional que ele está falido. Porque muitas vezes lá nas escolas tem algumas áreas que estão procurando deturpar os filhos dos crentes. Porque nós transferimos para o sistema educacional a educação, a formação do caráter dos nossos filhos. Oh Jesus, aleluia. Oh Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Jesus, aleluia. Hoje, infelizmente, pastor, eu louvo a Deus pela sua visão de enquanto nós estamos aqui, essa mensagem para as crianças mais pequenas, ela não tem um efeito muito importante. Elas não entendem muito. E até a concentração delas para ouvir isso aqui não é tão fácil de assimilar. Mas lá na salinha onde estão as professoras preparadas para ensinar o ABC da Bíblia para elas, ensinar elas que louvar a Deus, isso está formando o caráter delas. Ensinar a orar a Deus, ensinar as historinhas bíblicas. Mas hoje muitos pais nem traz o seu filhinho, a sua filhinha para o culto infantil. Eu vou deixar em casa para o avô, para a avó, para o tio, para esse, aquele. Não vou levar para o culto. Hoje, irmãos, estão transferindo a responsabilidade da formação do caráter cristão das crianças para o professor da escola dominical. O professor da escola é um complemento, mas a formação número 1 é aquela lá em casa, quando ensinamos o ABC para a criança. Quando a criança vê o pai e a mãe orar, quando a criança vê o pai e a mãe louvar o Senhor, quando vê o pai e a mãe ser crente, autêntico, genuíno, verdadeiro em casa, não briguento, não é espancador, não é uma guerra, não uma casa, um inferno, não, mas um pedacinho do céu, arracamada, ali, comandará. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Agora outro dia eu estava observando. E aí o irmão disse para mim, mas quem te viu, quem te viu, pastor Sidney? O meu netinho estava na minha frente, e eu me ajoelhei, me acroquei na frente dele, coloquei a minha mão na cabecinha dele, disse: Jesus abençoe José Felipe. E aí eu peguei a mãozinha dele e coloquei em cima da minha cabeça: abençoa o vovô Jesus. Ele ainda não fala, alguma palavrinha já disse, alguma coisinha. E quando eu faço isso, boto a mão na cabeça dele, boto uma vez na minha cabeça, tiro, ele já quer botar a mão também na minha cabeça. Pequenas coisas. Às vezes a gente dá pouca importância para as pequenas coisas, mas delas se tornam grandes. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença. Aleluia. Tem pai que vai sair daqui desta noite e vai dizer: eu vou mudar. Eu não vou mais passar para a professora da escola, mas eu vou ser a primeira professora do meu filho na minha casa. Oh Jesus, aleluia. Aleluia. Eu sempre ouço a Damaris
pregar e dizer que ela nunca foi obrigada pela mamãe a dobrar o joelho e orar. Nunca a mãe me obrigou. Nunca a mãe me botou contra a parede, se tu tem que dobrar o joelho e vai orar, minha filha. Mas olhando para ela, vendo o que ela fazia, eu aprendi. E depois que eu cresci, na hora que eu fiquei sozinha, nas horas que eu construí meu lar, minha casa, me casei, quando eu precisei pedir socorro, pedir ajuda, eu me lembrei que eu aprendi com a minha mãe que o caminho é dobrar o joelho e falar e conversar com Deus, e foi as minhas maiores experiências com Deus. É as nossas atitudes que falam mais do que as nossas palavras. É os nossos atos é que falam mais do que as nossas vozes. De quem são as responsabilidades? Da falência moral da sociedade? A moral da sociedade está lá embaixo, irmãos. Hoje tudo é normal. Tudo é normalidade para as pessoas. Mas para a igreja continua sendo a mesma coisa que foi lá atrás no princípio. Continua a mesma coisa. Os marcos que a palavra de Deus cravou aqui neste solo, nesta terra, nesta vida, permanece ainda, aleluia, inabalável. Vem o vento que vier, vem o sopro que soprar, vem o vendaval que vier, a palavra de Deus permanece firme, firme, firme. Nada vai tirar a firmeza da palavra de Deus. Por isso fique com a palavra, não mude da palavra, não se mude da palavra, mas fique com a palavra, porque ela vai dar sustentação para você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! De quem são as responsabilidades? Da igreja. E aqui eu abro um parênteses, cheia de concessões. Está difícil hoje ser pastor. Está difícil hoje ser um dirigente de congregação. Porque há uma opressão que quer empurrar e colocar o líder, o pastor, o dirigente contra a parede para que faça essa, aquela outra concessão. Concessão é passar um direito, é passar uma outorgação para usufruir alguma coisa. Isso é concessão, conceder algo, seja material, seja moral, seja espiritual. Hoje estão de todas as formas querendo fazer com que a igreja seja encurralada diante de concessões que estão por aí querendo fazer concessões, mas eu quero glorificar o nome de Jesus, que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O mundo pode fazer as concessões que quiser, a sociedade moderna pode fazer todo tipo de concessão que quiser, mas com a igreja é diferente. A igreja não é de homem, a igreja é de Jesus, a noiva é de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar glória ao céu, porque ainda a igreja é de Jesus. Ela está debaixo de uma constituição, não como a de 88, que foi cheia de emendas e mais recurso, mas a palavra de Deus é a constituição inabalável, infalível, inerrante. Ela é e continua sendo a palavra de Deus, e nela não há nenhum tipo de concessão. Jesus disse: as portas do inferno podem vir e tentar empurrar, mas a igreja continuará firme, porque ela não vai prevalecer contra a minha igreja. Jesus disse. Você pode glorificar o nome de Jesus. Esta igreja não é essas paredes são o templo, esse teto é o templo, é a casa de abrigo, mas a igreja verdadeira é eu e você, é esse templo onde o Espírito Santo de Deus habita, e Ele quer agir e operar maravilhas para a glória do nome do Senhor. Aleluia.
Jesus. Todas essas forças têm parte na desintegração dos valores em nossas famílias. Todas elas. O sistema falido da educação, o sistema moral da sociedade, as concessões, tudo isso faz parte de uma desintegração dos valores das famílias. Quem já não tem percebido que os valores das famílias não são mais aqueles valores que a gente aprendeu lá no princípio? Eu ainda vinha conversando no caminho com o Charles e a Vanessa, minha esposa, que às vezes, pastor, querem nos colocar assim, contra a parede, para a gente abrir tanta concessão, que um dia eu tive que dizer para alguém, mas escuta aqui, você conheceu a igreja primitiva e você veio de lá, e você sabe muito bem como era naquele tempo. A gente entende que havia alguns certos exageros pelo zelo que se tinha, mas essa concessão que você está me pedindo, isso é coisa louca, doida, não tem cabimento o que você está pensando. Precisa nascer de novo, se converter, ser lavado no sangue de Jesus. De forma nenhuma. A verdade é que as responsabilidades repousam sobre quem, pastor? Sobre os sacerdotes do lar, pai e mãe. Aleluia, Jesus. Que tipo de sacerdote temos sido com a nossa casa, com a nossa família? Que tipo de sacerdotisa tem sido você, irmã? Que tipo tem sido você, meu irmão, um sacerdote na sua casa? Aí eu vou chegar agora no texto que eu li. Alguns valores perdidos dentro do lar. Nós lemos aqui esta passagem. Aleluia. Ao qual esta mulher que tinha uma dracma e ela perdeu dentro de casa. Olhando para isso, para essa perda, nós temos perdido muito dentro dos lares uma dracma chamada amor. Aleluia. É uma dracma que temos perdido dentro dos lares. Amor. Como existem tantos tipos de rancores, de ressentimentos, de feridas, de machucaduras nos lares, nas famílias. Quando eu olho para alguns tipos de ferida e caminhando na Bíblia, eu penso, dentre uma delas, a falta de amor na família de José. Todos são conhecedores da história de José. Entre os seus irmãos nasceu o sentimento de inveja, de ciúme, de ódio, de engano, de mentira, de avareza. Eles se enciumaram de José, ficaram com ciúme dos seus sonhos, do cuidado do pai e da mãe, muito especial com ele, aquela túnica diferenciada, levou eles a odiar o irmão, além do ciúme e da inveja. Mentiram que ele tinha morrido, venderam, usaram o dinheiro, jogaram ele num poço. Tantas coisas aconteceram e feridas enormes causaram naquela família. Mas um dia Deus mudou toda aquela história. José foi para o Egito, passou pela casa de Potifar,
não se curvou para a mulher de Potifar, não se dobrou às ofertas dela, teve caráter, hombridade, seriedade e temor a Deus, exortou aquela mulher no momento em que, se fosse qualquer outro, aceitaria o convite. Foi jogado na prisão, passou por tudo na prisão, mas um dia Deus o levantou da prisão, e Deus colocou ele como o segundo maior no reino do Egito, e através dele Deus resgatou a família de volta, os trouxe para sustentá-los, e Deus dali fez com que um dia viesse nascer o Filho de Deus, Jesus Cristo, para trazer a salvação para a humanidade. Aleluia, Jesus. Só quem tem um amor verdadeiro, genuíno, teria essa capacidade que José teve. Quando seus irmãos vieram em busca de alimento e José os reconhece, José não disse para eles: olha, eu vou me vingar de vocês, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas José disse: venham. Diz a Bíblia que houve um choro, que todo o palácio de Faraó ouviu um grito, um choro, que José demonstrou pelo seu amor, pelo seu carinho e pelo seu gesto de perdão para com seus irmãos que haviam odiado, haviam invejado, haviam feito todo mal para ele, mas José os chamou para junto deles, os abraçou e tornou aquele mal, dizendo: olha, todo o mal que vocês fizeram para mim, eu sou José, mas eu quero dizer que tudo isso é Deus que permitiu. Deus mudou tudo, Deus trabalhou no meio desse negócio, foi difícil, foi dolorido, mas eu amo vocês, eu perdoo vocês, e eu quero que vocês voltem, tragam meu pai, ele vive ainda, vive, pois tragam ele, porque eu quero vê-lo, eu quero abraçá-lo, eu quero ter ele junto comigo. Só quem tem um coração perdoador, aleluia, a falta do amor, aleluia, é uma dracma que tem sido perdido dentro de casa. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, Jesus, aleluia. Outra dracma, a dracma do respeito. Como está difícil hoje essa palavra chamada respeito. Ter consideração, dar autoridade a quem é superior. Antigamente, os filhos chegavam para o pai, antes de dormir eu tinha que ir lá no quarto, o meu pai e minha mãe, dizer: benção papai, benção mamãe. Hoje os filhos: meu pai é um quadrado, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, não estou nem aí, sai, nem diz onde vai e nem quando volta. Ei, cuidado quando o seu filho começar a posar fora de casa. Cuidado quando a sua filha começar a posar fora de casa. Ali está quebrando uma coisa chamada respeito. Porque lá fora, ao quebrar o respeito com o pai e com a mãe, o mundo vai quebrar também o respeito que deveria ter com ele e com ela, vai ser quebrado e ele vai passar pelo processo da moralidade. Aleluia. Quebrado o processo da moralidade, perde a pureza, perde a moral, perde o nome, perde a história, perde o caráter e mancha a família, envergonha a família muitas vezes. Ei, meu pai, minha mãe que está aqui nesta noite, abre bem o seu olho, cuide do seu filho, a sua filha, olhe por onde ele anda, olhe onde ele coloca o seu pé, que ele saiba respeitar que pai é pai, mãe é mãe, que tem hora para tudo, tem hora para sair, mas tem hora para voltar, tem lugar para ir, tem lugar para não ir, tem lugar para colocar a planta do pé, tem lugar que não se pode colocar a planta do pé, tem lugar que pode utilizar alguma coisa, tem lugar que tem que dizer não. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nesta noite, a presença de Deus está aqui neste lugar, Deus está falando aqui nesta noite, porque Ele quer preparar famílias abençoadas, para que
que você não chore no amanhã, você não seja envergonhado amanhã, você não passa vexame amanhã, mas você tem orgulho que o seu filho, a sua filha, vai honrá-lo, vai trazer alegria, vai trazer felicidade. Aleluia, aleluia. Você vai ver o seu filho ser um obreiro na casa do Senhor, vai ser um bom profissional, vai constituir uma boa família, um bom lar, assim a sua filha sucessivamente vai ser uma bênção na casa do Senhor, porque você ensinou o respeito. A outra dracma da comunicação. E aqui vou abrir um parênteses. Eu estava tratando um dia de um problema de um moço. Ele cometeu alguma coisa grave e eu precisava disciplinar ele. Eu chamei ele e ele se sentou. Um menino inteligente, ele era militar, tinha um bom conhecimento. E eu disse: quem é seu pai? Porque eu não conhecia muito ainda, muitos irmãos, a igreja é grande, eu não conhecia todos ainda. Eu disse: quem é o seu papai? Aí ele deu o nome. Eu disse: seu papai é bom obreiro? O que ele é na igreja? Eu disse: eu não sei. Mas ele é diácono, é presbítero. Mas olha, pastor, eu não sei quem meu pai é. Aí eu fui saber depois. Eu disse: mas como você não sabe que o seu pai é na igreja? Se ele é, eu sei que ele é, eu acho que ele é alguma coisa lá, mas não sei o que ele é. Sabe o que é isso, irmãos? Comunicação. Como que um filho maior de idade, inteligente, culto, membro da igreja, pai e mãe, membros da igreja, o pai presbítero da igreja, e o filho não sabia que o pai era presbítero da igreja. Oh, Jesus, aleluia. Que pobreza, irmão. Que miséria. Aleluia. Como é que é uma família dessa, irmão? Como é que é lá na casa a comunicação? Eu disse: papai, então não comunica, não fala, não tem, você não tem diálogo nenhum conhecimento. Sei, pastor. É a dracma perdida dentro da casa. É comunicação. Mas onde tem comunicação, tem diálogo. A comunicação não é bate-boca, não é brigar, mas é ter conversa. Eu sempre conto e falo, e a Damaris, ela conta esse testemunho, que a coisa que mais doía nela era quando dizia: minha filha, senta aqui, seja lá no sofá da sala ou lá no meu gabinete, senta aqui. Assim ainda já pegava mais pesado um pouco. Mãe é mãe, né? Mas eu dizia: senta aqui, olha bem no grão do meu olho e vamos conversar agora. Mas olha bem, não baixa a cabeça, levanta a cabeça, olha bem no grão do meu olho. E aí eu começava a conversa. E ela sempre disse que via mais do que se ela tomasse uma surra de vara, de cima, sei lá o que. Doía mais, pastor. Mas aquilo marcou nela. E como ajudou? Ela dizia: misericórdia. Uma palavra chula que a gente diz: meu Jesus, o xixi que o Pai me deu. Meu Deus do céu. Fiquei toda molhada. Que era um puxão de orelha. Sem bater. Sem palavra áspera. Mas palavras firmes. Palavras positivas. Palavras corretas. Palavras com disciplina. Tem pessoas que acham que disciplinar é mandar embora, é excluir. Disciplinar é corrigir. A palavra disciplinar é corrigir a pessoa. Hoje o que menos as pessoas querem é ser corrigidas na igreja. Quando o líder, quando o dirigente chama: olha, não está correto isso, muda aquilo,
A pessoa embravece. Hoje está difícil para o pastor chamar alguém e dar uma correção, dar uma disciplina. A pessoa embravece, junta o balde, vai embora, se desvia, se afasta e tem que tratar na palma da mão. Mas a disciplina, irmãos, é para corrigir, é para sarar, é para fortalecer, é para deixar o crente bem crente em Jesus. Comunicação. Aleluia. Como é bom saber se comunicar. Quando tem alguma coisa que não está bem, chama, conversa, fala, bota as coisas no lugar e tudo se arruma. A dracma da autoridade é outra dracma que se perdeu.